Você está feliz com Jesus? Está se sentindo abençoado aí? Tem um negócio, eu estou me sentindo, né? Está se sentindo abençoado? Que Deus continue abençoando a sua vida. Um ótimo 2025, viu? Para você. Um ótimo, um ano cheio de bênção, de prosperidade para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, no nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Amém? Eu vou ler aqui, eu acho que a minha versão está igual, acho que é a NA. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis sentar, dando glória a Deus. Amém? Adorando a Deus. Irmãos, eu tenho que confidenciar uma coisa nesta noite. E eu vou fazer isso porque eu senti que foi algo especial. O tema da mensagem que eu vou trazer nessa noite tem por título: Traga Deus para a sua vida. Se você me perguntar como que apareceu esse tema, eu vou te dizer. Terça-feira eu acordei com isso na cabeça. Eu não ia dirigir o culto nem pregar. Esse mês é um mês em que o Robson está junto comigo na liderança da igreja, Diácono Robson. E eu ia dizer para ele: você dirige, prega, faz alguma coisa. Eu vou estar meio que de férias. Mas aí essa frase amanheceu na minha cabeça. Quando eu acordei, parecia que eu estava ouvindo alguém falar comigo isso. Traga Deus para a sua vida, traga Deus para a sua vida. Isso ficou na minha mente. E na terça-feira inteira, eu ainda não tinha decidido pregar. Falei: não vou pregar, deixa o Robson pregar. Ele dirigiu o culto. Mas na quarta-feira eu acordei, incrível, com a mesma frase na minha cabeça: traga Deus para a sua vida. Eu falei: ué, é para eu pregar? Eu estava de férias já, estava livre. A frase ficou na minha cabeça, irmãos, falando forte no meu coração. Eu falei: então, eu vou ministrar então. Eu creio que o Senhor quer falar algo com a sua igreja dentro desse tema. Só que Deus me deu o tema e falou assim: o texto, o capítulo, o livro, o versículo, você vai ter que se virar. O tema é esse aí, prega isso agora, aonde vai estar? E eu fiquei preocupado. Eu falei: e agora, como que eu vou encaixar? Porque isso nunca aconteceu comigo. Deus sempre me dá texto, irmão. Deus sempre me dá um capítulo, eu abro lá, está aqui, ó. Aí Deus me deu essa frase e falou: se vira. E aí eu fui orar a Deus e apareceu esse texto. Não, Deus me deu esse texto, porque eu estava com dificuldade. Falei: aonde que eu vou pregar? Como que eu vou pregar agora? Vocês imaginam isso? Imagina isso aí? Fica imaginando, você tem uma frase, mas não tem o texto. Falei: então é essa aqui. E aí eu estava lendo esse texto e eu falei: é aqui que eu vou pregar. Nesta noite, eu quero primeiro explicar que eu e você precisamos trazer Deus para as nossas vidas. E como nós lemos nesse versículo, e este versículo aqui, ele faz parte de um texto com 11 versículos. Eu não estou dizendo que é o capítulo, estou dizendo que o texto, porque o texto é uma coisa, o capítulo é outra. E esse capítulo de número 5 da primeira carta do apóstolo Paulo é o capítulo final, onde ele dá as últimas instruções à igreja de Tessalônica. E é claro que essas instruções também servem para nós no dia de hoje, é óbvio. Ali está: orai sem cessar, examinai as profecias. Tudo isso está aqui nesse texto. Mas esse versículo saltou aos olhos, porque esse versículo ele diz, na verdade, o que somos. Nós somos espírito. Nós temos uma alma e habitamos num corpo. Segundo o pai da igreja, Agostinho de Hipona,
no século terceiro, ele disse que nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, nós somos uma tricotomia, nós somos divididos em três partes: espírito, alma e corpo, como está aqui no texto. E Deus aqui no texto, usando o apóstolo Paulo, disse: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele está falando em todo o vosso ser, em toda a vossa existência. Perdão. Espírito, alma e corpo. Então é para nós santificarmos todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Nós temos que trazer Deus para as nossas vidas, no corpo, na alma e no espírito. Deus precisa estar e liderar a minha vida no corpo, na alma e no espírito. Deus precisa me dirigir, corpo, alma e espírito. Eu preciso permitir que Deus me lidere o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Nesta noite, nós vamos falar muito sobre isso. E eu quero fazer o caminho inverso do versículo que começa com espírito, alma e corpo. Eu quero começar com o corpo. E falando do corpo, o nosso corpo tem 5 sentidos. Quem lembra disso na escola? Quem lembra, levanta a mão. Já que você lembra, me diz quais são os 5 sentidos do corpo. Oi? Vamos lá. Visão, audição, paladar, olfato e tato, que é as mãos. Pois é, esses são os sentidos do meu corpo, do seu corpo. Ainda bem que vocês estavam na escola e recapitularam. Mas eu quero falar de 3 áreas do nosso corpo. E dessas 3 áreas, essas 3 áreas dizem muito, muito quem somos. Essas 3 áreas do nosso corpo diz muito sobre quem somos: visão, audição e a fala, a língua. Isso na verdade, representa o que nós somos. Nós somos muito o que nós ouvimos, muito o que nós vemos e o que nós falamos. E eu quero falar disso. Traga Deus para a sua vida, para liderar sobre o seu corpo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que nossos corpos serão ou ressuscitados ou transformados. Pastor, depende do quê? Se você vai estar vivo ou morto. Se você estiver vivo, seu corpo será transformado no arrebatamento. Se você estiver dormindo no Senhor, seu corpo será ressuscitado. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que viver com esse corpo, essa alma e esse espírito aqui na terra. E eu preciso trazer Deus para tudo isso, para liderar tudo isso. Eu quero começar falando sobre trazer Deus para a minha audição. Traga Deus para a sua audição. Deixa Deus liderar a sua audição. Eu quero te perguntar nessa noite: você faz um filtro daquilo que você ouve? Ou você ouve tudo e não seleciona, não filtra aquilo que você tem ouvido? Nós ouvimos tantas coisas nesse mundo e podemos ouvir tantas outras. O que vai influenciar é se Deus está na minha vida e se eu sou liderado pelo Espírito. Eu posso escutar músicas mundanas? Posso. Mas eu posso escutar louvores? Posso. Depende do que? Se eu trouxer Deus para a minha vida e se eu estiver debaixo da liderança do Espírito. Eu posso estar perto de uma roda de conversa tola. Posso? De conversa fiada, uma roda de fofoca, de calúnia. Eu posso estar perto e eu posso emprestar o meu ouvido para ouvir esse tipo de conversa. Mas eu também posso selecionar o meu ouvido e sair e me afastar desse tipo de conversa, desse tipo de assunto. Porque se eu trouxer Deus para a minha vida e o Espírito Santo liderar a minha audição, coisas que não edificam, eu não me aproximo, eu me afasto. O meu filtro, qual vai ser o meu filtro? Qual vai ser a minha seleção?
é se aquilo que eu estou ouvindo edifica ou não a minha vida espiritual. Porque se não edificar, eu saio de perto e não fico. Eu posso até cumprimentar as pessoas, pode até ser crente, eu posso até saudá-los com a paz do Senhor, mas eu vou fazer e vou me retirar. Porque eu estou selecionando aquilo que eu estou ouvindo. Porque se eu quero trazer Deus para a minha vida, e eu preciso trazer, e eu quero ter a liderança do Espírito Santo, então eu não posso dar ouvido a muitas coisas. Eu preciso selecionar, fazer um filtro daquilo que eu tenho colocado os meus ouvidos, ou emprestado meus ouvidos para ouvir. Você pode ouvir, mas você pode também não ouvir. A decisão estará sempre com você. Então traga Deus para a sua vida, para que você tenha a liderança do Espírito Santo. E quando isso acontecer, você vai saber muito bem o que ouvir e o que não ouvir. O que você vai dar margem para emprestar o seu ouvido e o que não. Porque tem coisas que o cristão deveria se afastar. Não deveria nem mesmo, quando diz a Bíblia, mencionar. Quanto mais ficar escutando e dando ouvidos e escutando. Porque uma hora isso contamina a sua alma. Porque aquilo que não edifica, contamina e estraga, destrói a sua vida espiritual. As pessoas confundem ter a habitação do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19. Vós não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E as pessoas acham que por isso ele já está te liderando. Não, irmão. A habitação do Espírito Santo nós somos, mas ter Deus sobre nós requer oração, busca, dedicação, consagração. Uma coisa é você ter habitação, a outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo. Se não fosse assim, Paulo não tinha escrito Efésios 5,18, dizendo: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então não é só ter a habitação do Espírito, é ter o Espírito sobre a sua vida, sobre o seu espírito, para liderar a sua vida. É diferente. Você pode ter habitação e não estar cheio do Espírito. Você pode ter habitação e não ser liderado pelo Espírito. Gálatas 5,18 diz: se sois guiados pelo Espírito, já não estareis mais debaixo da lei. Então, se Paulo está dizendo se sois, é porque há possibilidade de ser ou não ser guiado pelo Espírito. Então nós temos a habitação do Espírito dentro de nós, mas temos que ter o derramamento do Espírito dentro de nós. Temos que chamar Deus para as nossas vidas, trazer Deus para as nossas vidas, para liderar a minha vida. Deixa Deus liderar o seu ouvido. Nós muitas vezes vamos para as redes sociais e ouvimos muitas coisas, e eu não condeno, porque todo mundo tem que ter o seu tempo de entretenimento, seja um bom filme, ou se está ouvindo qualquer coisa, mas o meu ouvido também tem que ouvir mensagens da parte de Deus. Eu também preciso ouvir ministrações e louvores que falam com o meu espírito, para trazer Deus para a minha vida, para ter a liderança do Espírito sobre o meu corpo e sobre a minha audição. Deus tem que estar na minha audição, porque se Deus estiver, eu vou saber fazer o filtro daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu posso ouvir, daquilo que eu até posso, mas não devo ouvir, porque não edifica, não acrescenta, não traz nada de bom, pelo contrário, destrói. Nós vamos ouvir 3 vozes. Quantas vozes? 3 vozes nós vamos ouvir. 3 vozes vai falar comigo, vai falar com você, dependendo da ocasião. A primeira voz é a sua, a voz interior. Às vezes ela fala com você. Quem aqui já passou por isso? De ouvir a própria voz? Eu já passei por isso. Já ouviu a sua própria voz? É eu falando. É o seu íntimo dizendo. Você pode ouvir a voz de Deus, e essa é maravilhosa. Quando Deus fala, você sabe que fala, porque o Espírito testifica com o Espírito Santo. Mas ainda há uma terceira voz, e essa voz é terrível, que é a voz do inimigo. E essa vem para causar dano, vem para trazer prejuízo, vem para tentar te destruir ou te derrubar.
É aquela que fica dizendo: você não é nada, você não serve, você não presta, você não é isso, não é aquilo. Essa voz não é de Deus e nem é a sua. Essa voz é a voz do inimigo. Pastor, mas tem gente falando. Pois é, às vezes o inimigo está usando alguém. Ou será que não usa? Jesus um dia não teve que repreender a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Às vezes alguém fala da parte do inimigo. Como ter esse filtro? Se você trouxe Deus para a sua vida, e se o Espírito Santo lidera a tua audição, você vai saber se é a tua voz, ou se é Deus, ou se é o inimigo falando. Você vai ter o discernimento de espírito. Você vai ter. Traga Deus para a sua audição. Segundo, eu queria falar ainda sobre isso. O Salmo 1. Veja que interessante. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você tem pessoas para ouvir. Faça o filtro de o que você ouve e quem você ouve. Você vai procurar conselho de ímpio? É isso? Você está com problema conjugal, você vai procurar um ímpio para aconselhar? Você está com problema no trabalho, você vai procurar um ímpio para te ajudar? Ou você vai procurar o seu líder? Ou vai procurar o seu pastor, o seu líder de célula? Ou vai procurar a sua mãe para ver se ela tem algo da parte de Deus para falar para a tua vida? Você tem a voz de Deus para falar e você tem a voz de um ímpio. Então não ouça o conselho dos ímpios, mas ouça o conselho de homens e mulheres de Deus. Faça o filtro de o que se ouve e a quem você ouve. Em quem você busca conselho? De quem você busca conselho? Quando você precisa, com quem você vai se aconselhar? Porque o importante é o que e quem. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para a sua visão. Isso aqui é importante. A Bíblia vai dizer em Mateus 6:22, se eu não estou enganado: os olhos são a lâmpada da alma. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo terá luz. Mas diz o versículo 23: mas se seus olhos forem maus, o teu corpo todo estará cheio de trevas. Então depende dos meus olhos. E eu peço nesta noite, e instruo você nesta noite: traga Deus para a sua visão. Traga Deus para aquilo que você vê. Pergunte para Deus se aquilo que você está vendo agrada a Ele. Pergunte para Deus se aquilo que você está vendo glorifica o nome dEle. Porque esse é o filtro que nós temos que fazer. O que eu estou vendo agrada a Deus ou desagrada? O que eu estou colocando diante dos meus olhos glorifica a Deus ou não? É forte, irmão, é forte, porque é uma palavra para o ano inteiro de 2025. Porque se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo terá luz. E a Bíblia diz no comecinho: os olhos são a lâmpada do corpo. É a janela da alma, são os olhos. Você olha, e aí você vai saber se o teu olho é bom ou não. Depende da cobiça, depende do desejo, depende da atenção. Tem aqui uns dados alarmantes aqui. Nós temos uma nova doença chamada nomofobia. Sabe o que é isso? Alguém sabe? Não. Nomofobia é uma doença causada pela dependência do uso excessivo do celular. Essa doença tem afetado muitas pessoas. As pessoas, parece que quando perde o celular, parece que perdeu a vida. Perdi meu celular, nossa, acabou minha vida. Não, a sua vida está aí, irmão. Irmã, você está vivo. Celular foi embora, você vai comprar outro, entendeu? Vai gastar um dinheiro, mas sua vida continua. Tá, você perdeu suas fotos, perdeu seus contatos, mas a vida prossegue.
a vida prossegue. Essa doença tem afetado a maior parte da população. Nomofobia. Doença causada pelo uso excessivo do celular, das redes sociais. Nós temos que fazer um filtro. Temos que sentar à mesa sem o celular. Temos que conversar sem o celular. O celular está acabando com as nossas famílias. O uso excessivo, estou dizendo, né? Bem claro. O uso excessivo tem acabado com isso. As crianças de 3, 4 anos estão com o celular na mão. Só quero dizer uma coisa para vocês, pais e mães. O celular não tem nenhum filtro. Nada. Nenhum filtro. Se a criança acessar, pode acessar qualquer conteúdo, não tem nenhum filtro no celular. A não ser que você coloque. Se você não colocar, é sem filtro. Olha o dado da pesquisa. 68% dos homens que vão à igreja, não estou falando que é crente, que é cristão. Eu vou repetir, não estou dizendo que são crentes, são cristãos, mas 68% dos homens que vêm à igreja, que assistem culto, já assistiram ou assistem pornografia. De 10 homens, 6 assistem ou já assistiram pornografia. Isso aqui não tem filtro nenhum. Qualquer criança, adolescente pode acessar. É só entrar. O dado fica ainda pior quando é da faixa dos 18 a 24 anos. 76% dos jovens veem pornografia. O que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos? Traga Deus para a sua visão, jovens. Traga Deus para a sua visão, adolescentes. Traga Deus para a sua visão, homens e mulheres. Deixa Deus liderar a sua visão. Isso é pelo uso excessivo e indiscriminado. A falta de controle faz com que as pessoas tenham esse tipo de acesso. Isso antigamente era muito mais restrito. Há 20 anos atrás não tinha essa facilidade. Mas hoje se tem, e isso é um problema para os pais e para as mães. Lidar com isso. O que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo todo terá luz. Pais e mães, fiquem atentos aos nossos filhos. Homens e mulheres, conversem. Tenham um relacionamento saudável. Em todas as áreas eu estou dizendo. Inclusive na conjugal. Para que se evite esse tipo de conteúdo de consumo. Porque pornografia vicia. Como o cigarro, como a droga e como a bebida. A pessoa acaba ficando escravo disso. E quando não fica escravo só disso, fica escravo das redes sociais, não consegue sair. Tem pessoa que levanta, já levanta e às vezes vai para o banheiro nas redes sociais. Levanta, está andando na rua, às vezes tropeça, cai. Isso está acontecendo muito, porque está de olho nas redes sociais. As pessoas estão perdendo o equilíbrio com isso. Nem mais e nem menos equilíbrio. Tudo que está em excesso de escraviza. Tudo que é em excesso escraviza, te leva à perdição. Cuidado com aquilo que você põe diante dos seus olhos. Seus olhos, eles são a lâmpada do seu corpo. Traga Deus para a sua fala. Eu já disse aqui, eu vou repetir isso. Todas as vezes que eu falar sobre fala, sobre língua, eu vou falar sobre isso. Tem uma escala que é o que eu falo, como eu falo, quando eu falo e onde eu falo. O que eu falo é importante. Segundo Tiago, capítulo 5,
A língua é o menor órgão do corpo. Capítulo 3, versículo 5, desculpe. Tiago 3,5 diz que a língua é o menor órgão do corpo e se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha pode incendiar uma grande floresta. Para incendiar a floresta precisa só de uma fagulha de fogo. Para matar uma vida precisa só de uma palavra. E você pode matar uma vida, matar uma alma, matar uma pessoa com a língua, com o poder da fala, com o poder da palavra. Então o que se fala é muito importante, porque se você ofender, pode retornar a ofensa para a sua vida. E isso está acontecendo inclusive dentro dos casamentos, na vida conjugal. Porque um fala, agride, outro vai e agride mais. Então o que se fala é muito importante. Como se fala também. Porque como diz um ditado por aí, se você pedir com um jeitinho, diz o ditado, que até a roupa do corpo você leva. Mas se você for grosseiro, você não tira nem um centavo da pessoa. Não é assim que diz? Então como também é importante. Como que você fala com os outros? Como que é o seu falar? Como que é o seu proceder? Nós temos que ter educação, respeito, ética com os outros. Tem o versículo da regra de ouro, que é Mateus 7,12. Faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Você quer ser bem tratado? Trata os outros bem. Quer ser respeitado? Respeite os outros.